pela sua vinda nesta noite aqui. Você não veio aqui à toa, você não veio aqui em vão. O Espírito do Senhor vos conduziu aqui nesta noite. Aleluia, Deus. Gênesis, capítulo 3. Vamos aproveitar o louvor que a irmã cantou para a gente poder falar um pouco da palavra de Deus. Aleluia, Palavra Deus. essa que é viva e eficaz, é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes e tem o poder para penetrar aonde nada mais penetra. Só a palavra de Deus penetra entre a divisão da alma e do espírito, entre juntas e medulas. Acharam Gênesis capítulo 3? Amém. Bendito seja Deus, que vive e reina para sempre. Diz assim o verso 1: Ora, a serpente era mais astuta que todas as animarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comerás de toda a árvore do jardim. E disse a mulher, a serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morras. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Amém? Amém. Pode sentar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Santo é o Senhor Jesus. Amados, Aleluia, Jesus. por intermédio desse louvor, eu falei: Senhor, o que eu vou pregar nesta noite? Dá-me uma palavra, Senhor. E aqui foi cantado sobre o Éden, sobre o paraíso, sobre o jardim de Deus, sobre o pecado, sobre a salvação também. E eu quero aqui falar com meus irmãos sobre o pecado original, o pecado que afastou a humanidade de Deus. Aleluia. O apóstolo Paulo vai dizer para a igreja de Roma, capítulo 3, verso 23, que todos pecaram e desconstituídos da glória de Deus estávamos. Romanos capítulo 5 e o versículo 12, o apóstolo Paulo também vai fazer uma metáfora muito bem elaborada. Ele vai dizer: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a reinar em todos os homens. E é por isso que todos pecaram. Isaías capítulo 59, verso 2, o profeta Isaías vai dizer que tem uma só coisa que nos faz separação entre o homem e Deus: é a iniquidade, é a transgressão, é o pecado. Isso é a separação. Agora nós vamos aqui falar de Gênesis capítulo 3, que foi a leitura inicial que Deus colocou à nossa memória. Primeiramente,
nós sabemos no capítulo 1 de Gênesis que nós vamos ver um Deus amoroso, um Deus bondoso, um Deus criador de todas as coisas. A gente vai ver Deus criando o céu, criando a terra, criando o mar, chamando as estrelas, como disse o salmista Davi, cada uma pelo seu nome. Deus estabeleceu todas as coisas, criou os animais, criou o campo, criou as relvas, criou a natureza, criou o jardim e pôs o homem no jardim. O homem vivia uma maravilha. O homem vivia em paz, o homem vivia em santidade porque era santo, não tinha pecado. O homem chamado Adão tinha comunhão com Deus, vivia com Deus. Toda virada da tarde Deus se fazia presente, conversava com Adão, conversava com Eva e tinha uma liberalidade com Deus, o Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas. Sempre amou a raça humana, sempre quis estar unido, do lado, conversando, comunicando, instruindo, orientando. Mas no capítulo 2 nós vemos o restante da criação e Deus criou o homem e criou a mulher. Quando chega no capítulo 3 a gente vai ver algo para nós inesperado, eu posso dizer assim. Nós vamos ver agora que Deus, o texto vai dizer, quem escreveu foi Moisés, dizer que Deus criou a serpente. Disse que a serpente era mais astuta. E agora essa serpente, nós sabemos que em Apocalipse capítulo 12, o texto vai dizer que a serpente, ela é Satanás, é o acusador das nossas almas, o acusador dos nossos irmãos. A serpente agora ela vai no jardim. A serpente agora ela vai até a raça humana. Agora ela chega com a Eva e ela vai distorcer a palavra de Deus. O primeiro assunto que a serpente conversa com Eva foi assim que Deus disse, não comereis de nada do jardim. Eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão e minha irmã, que me ouve nesta noite. Você precisa entender que a serpente, que é Satanás, ela é perita em distorcer a palavra de Deus, de botar confusão na mente da pessoa, de botar dissensão no meio da humanidade. E é interessante que a mulher, dando ouvido para a serpente, vai dizer: não foi assim, não foi dessa forma. Deus falou que nós poderemos comer de tudo que há no jardim, só não desse fruto, só não da árvore do conhecimento, porque no dia que dela nós comer, nós morreremos. E a serpente fala para a mulher: morre nada. Quem te falou que vocês vão morrer? É interessante aqui que nós vamos ver agora a serpente desfazendo o que Deus falou, ou a serpente querendo dizer que Deus é mentiroso, que Deus não ia fazer aquilo com ela, que ela não ia morrer. E é interessante que a árvore ela é desejável aos olhos da mulher. Eva, olhando para o fruto, a desejou, viu que o fruto era bonito, era belo, para dar entendimento. Agora ela deu ouvido para a serpente. É interessante que agora ela vai e come do fruto proibido. Aí acontece o pecado original. Quebrou a aliança, quebrou o laço, rompeu totalmente a aliança com Deus. Porque enquanto estava em obediência, Deus estava em comunhão. Deus falava, Deus operava, Deus mostrava, Deus manifestava. É interessante que quando ela come do fruto, ela não se contenta, ela leva para Adão. Adão come do fruto também.
Agora é interessante que na virada do dia, pela tarde, Deus chega, porque Deus é um Deus de comunhão. Deus é um Deus que gosta de estar com a sua criatura. Deus é um Deus que Ele não lança fora de maneira nenhuma, porque Ele ama. Deus é amor. E agora o homem se esconde de Deus. O homem agora viu que estava nu, se escondeu de Deus. E Deus pergunta: Adão, aonde tu estás? Ele vai falar: Senhor, eu me escondi, Senhor. Mas por que, Adão? Porque eu estou nu. Quem te mostrou que tu está nu? Ou quem te falou que tu está nu? Adão, foi o fruto da semente, ou a fruta que a mulher me deu. É interessante aqui que Adão, quando ele fala que ele comeu o fruto proibido, ele não assumiu aqui a responsabilidade. Ele não falou: eu comi o fruto, a mulher que tu me deu, ela me deu o fruto e eu comi. Adão joga a responsabilidade aqui para Deus. Dá para entender que, olha, o culpado foi o Senhor que me deu essa mulher. Primeiro, o homem, o pecado não deixa o homem assumir a responsabilidade. O homem muitas das vezes não consegue reconhecer os seus erros, as suas falhas, mas ele transferiu e falou: foi a mulher que tu me deu, foi ela que me deu o fruto. E agora Deus chega com a mulher e fala: por que tu comeste do fruto? Aí ela vai falar: a serpente me enganou. Aleluia. Agora Deus, ele vai levantar um juízo contra a serpente, contra a mulher e contra o homem. Para a serpente ele vai falar: por que tu fez isso? Tu vai rastejar durante toda a tua vida, tu vai comer pó. Por que tu fez isso? Está lá em Gênesis 3,15. Aleluia. Agora ele disse: eu vou pôr inimizade entre ti, entre você e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, e esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Agora Deus aqui, ele fala: eu tenho um plano, eu tenho jeito, eu não vou desprezar, eu não vou lançar fora, eu não vou abrir mão do homem a qual eu criei, porque eu criei com amor, eu criei com carinho, e eu tenho um plano aqui de redenção para eles. Deus aqui já estava apontando para Jesus. Deus aqui já estava apontando para o seu filho. Deus aqui já tinha uma solução. Mas antes de tudo isso aconteceu o primeiro sacrifício. Deus pega um animal, Deus mata um animal, sacrifica um animal, tira o pelo do animal ou a pele do animal e faz roupa para eles. Aconteceu aqui a primeira expiação pelo pecado. Deus entrando com providência sobre a vida do homem, apontando aqui já para o Calvário, apontando aqui para o seu filho, apontando aqui para o amor que ele tem para com a humanidade. Por isso todos pecaram, todos se desviaram, todos saíram dos trilhos. Não tem quem busca a Deus, disse o apóstolo Paulo. Por isso Jesus falou: eu vim buscar e salvar todo aquele que havia se perdido. Se não for a graça, se não for o Espírito Santo, se não for Deus trabalhando na vida do homem, da humanidade, o homem não consegue. Há necessidade de o Espírito Santo a quebrantar o coração. Isaías capítulo 57 verso 15 vai dizer: porque Deus não resiste um coração contrito e aquebrantado, mas habita também junto com ele. Aleluia. Só Deus é quem pode operar a redenção na vida do homem. A missão da igreja é pregar, é evangelizar, é dizer que Jesus salva, cura e liberta. É levar o evangelho das boas novas para que as pessoas possam ouvir.
E os nossos irmãos dessa comunidade do bairro do Bom Futuro são privilegiados porque têm a oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 17 vai dizer que a fé ela vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Quando Deus fala que vai trazer solução, quando Deus fala que ia colocar inimizade entre a semente da mulher e a semente da serpente, a serpente apenas feriu o calcanhar, mas Jesus veio para esmagar a cabeça da serpente na cruz. Na cruz nós tivemos a libertação, a vitória em Cristo. Na cruz, Jesus triunfou sobre a serpente, sobre o pecado, sobre o mundo, sobre a morte. Jesus é soberano sobre todas as coisas. Jesus veio para redimir o homem, para reconciliar o homem com Deus. Porque todos pecaram. O pecado traz separação. O pecado é inimizade contra Deus. Mas nós temos um Deus no céu que é amor, que é misericordioso, que é justiça. E esse Deus é quem preparou todas as coisas. Eu quero dizer para você que no Éden, a queda do homem não pegou Deus desapercebido de maneira nenhuma. Deus não estava desapercebido porque Deus, Ele é onisciente, Ele sabe todas as coisas. Deus tem um controle sobre as suas mãos. Então nada pode surpreender Deus. Agora Ele falou para Adão: agora tu vai ter que trabalhar, tu vai ter que viver ou sobreviver do suor do teu rosto. O trabalho na época que estava Adão no Éden não era pesado, não era penoso. Por isso agora nós temos que trabalhar. Por isso agora nós temos que nos sacrificar. Por isso agora nós temos que batalhar dia e noite para poder levar o pão e o sustento para a nossa família. Aleluia. E Deus também falou: maldita é a terra por causa de ti, Adão. Por isso Deus criou cardos e espinhos, dificultando o trabalho para o homem. Mas Deus tem a resposta. Deus tem a solução. Deus, Ele é soberano. Por isso Ele envia o seu Filho amado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Só em Jesus Cristo nós temos paz. Só em Jesus Cristo nós temos refrigério. Foi por isso que Ele falou em Mateus capítulo 11, verso 28: vinde todos a mim, todos vocês que estão sobrecarregados de pecado, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu fardo, que é leve e é suave, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Jesus é amor, e Jesus quer salvar a humanidade. Por isso Ele nos salvou, e por isso Ele nos disse: façam discípulos. Façam discípulos, pregue, evangelize. E o Espírito Santo está aí para convencer, para libertar, para regenerar, para dar um novo nascimento para o homem. Louvado seja o nome do Senhor, que vive e reina para sempre. Amados, nós somos mais do que bem-aventurados, como Jesus falou: bem-aventurado é aquele que crê sem ver. Você não viu Jesus, você não viu as obras de Jesus, a qual Ele exerceu no seu ministério terreno, mas você creu quando você ouviu o Evangelho, você creu quando você ouviu a palavra, você creu porque o Espírito de Deus tocou no seu coração e fez você entender que só há salvação em Cristo Jesus, que só há libertação em Cristo Jesus. Por isso nós anunciamos esse Evangelho. Por isso nós anunciamos que Jesus salva, cura, liberta e transforma. Mas o apóstolo Paulo, ele deixa um alerta para a igreja de Corintos. No capítulo 11, no capítulo 2, do verso 11, na segunda carta, ele fala assim: porque nós não ignoramos os seus ardes. Ele fala que a serpente é astuta.
A serpente é sagaz, a serpente é mentirosa. Jesus falou que na serpente ou em Satanás não há verdade nenhuma. Ele fala do que é próprio, nele não há verdade. Então nós temos que ter muito cuidado, amados, muito cuidado no caminhar, muito cuidado na nossa vida espiritual, muito cuidado nós temos que ter muita vigilância, porque o inimigo está aí, para matar, roubar e destruir. No capítulo 11, ele vai dizer para a igreja de Corinto também, ele vai dizer assim, porque, deixa eu ver aqui, mas ele vai dizer assim no verso 3, mas eu temo que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejais de igual modo ou de alguma sorte corrompido os vossos sentidos e se aparte da simplicidade do Evangelho. Olha a preocupação do apóstolo Paulo com a igreja. Eu temo, eu me preocupo, porque assim como a serpente enganou a Eva, ela pode enganar vocês também. Então nós temos que entender uma coisa: nós temos um adversário. Esse adversário, ele é sagaz, ele é astuto, ele é traiçoeiro, ele vem como um sapatinho de lã, ele vem como você nunca vai encontrar o inimigo das nossas almas com chifre, com rabo, com um tridente, não. Ele vai te ofertar aquilo que você quer, aquilo que você gosta. Ele vai fazer de tudo para te tirar da simplicidade do Evangelho. Ele vai te fazer de tudo para te tirar da presença de Deus. Ele vai fazer de tudo para matar a sua fé. Ele vai fazer de tudo para fazer você tropeçar. Por isso nós precisamos estar atentos, sóbrios, vigilantes. Porque Paulo disse que nós não devemos ignorar os ardes de Satanás. O apóstolo Pedro vai dizer que o inimigo das nossas almas, ele é como um leão. Ele não é o leão, porque o único leão que nós conhecemos é o leão da tribo de Judá, chamado Jesus Cristo. Mas ele fala que Satanás, ele está como um leão à beira de um caminho, buscando a quem possa tragar. Eu quero dizer para você: vigia, meus irmãos, vigiam. Não tem super crente, não tem super pastor, não tem super ovelha, não tem super evangelista, não tem. Paulo disse: eu temo, porque assim como ela enganou Eva, ela pode enganar vocês também. Há uma advertência, há uma exortação para a igreja. Nós não poderemos brincar, nós temos que levar o Evangelho sério. Nós temos que viver o Evangelho santo, genuíno, verdadeiro. Porque ele sabe, ele vai deixar claramente no verso 5 aqui: porque penso eu que em nada fui inferior aos outros discípulos ou apóstolos, mas sempre com um propósito para pregar, para anunciar, para despertar o povo de Deus. Mas é interessante, no versículo 7 ele fala, ele vai dizer: vocês precisam tomar cuidado para que ninguém tire vocês da presença de Deus, para que ninguém afaste vocês do Evangelho genuíno. E vocês não podem viver ou crer em um outro Evangelho, porque senão de sorte vocês sofrerás. Aleluia, Deus. Existe outros evangelhos que distorcem a palavra de Deus, que evangelhos de doutrinas de homem, doutrinas de demônio, doutrina de falsos apóstolos. A igreja precisa estar atento, a igreja precisa estar vigilante. A missão da igreja aqui é crer, pregar o Evangelho para toda criatura, porque aquele que crê será salvo, aquele que não crê será condenado. Então pregue a palavra em tempo e hora e fora de tempo, como disse Paulo para Timóteo: não te cales, não te fadigas,
não fique desatento de forma nenhuma, mas fique vigilante. Então, por intermédio desse versículo, nós entendemos que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado entrou a morte, e assim a morte reinou sobre todos os homens. Eu quero dizer para você que pelo segundo homem, ou pelo segundo Adão, por Jesus Cristo, entrou a remissão dos pecados, entrou a reconciliação, entrou a libertação, entrou a esperança de vida eterna e salvação, porque salvação só em Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor, que vive e reina para sempre. Então, amados, essa palavra é uma palavra de despertamento, é uma palavra para nós ficar atento, para nós não brincar, para nós levar a sério e para nós entender. Nós temos o Espírito Santo, o Consolador conosco. Paulo vai dizer que nós somos casa espiritual, templo e morada do Espírito Santo de Deus. Então, aquele que anda segundo o Espírito, verdadeiramente esse viverá, mas aquele que anda segundo a carne, verdadeiramente esse morrerá. Então, amados, vamos pedir discernimento para Deus, para que nós poderemos fazer a obra de Deus em cima dessa terra, fazer a obra de Deus enquanto é dia, porque a noite vem enquanto ninguém mais pode trabalhar. Então, nós temos, amados, graças a Deus que o Senhor tem aberto nossos olhos, tem quebrantado o nosso coração, tem nos posto no ministério para poder levar, para poder expandir o Evangelho de Jesus Cristo, porque só assim as pessoas são alcançadas, só por intermédio de Cristo as pessoas são libertas. Por isso Jesus Cristo chama todo homem, toda mulher ao arrependimento, porque sem arrependimento não tem perdão, e sem perdão não tem salvação. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, que vive e reina para sempre. Romanos capítulo 10, verso 13: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas Paulo o enche de pergunta. Ele vai dizer a primeira pergunta: como alguém invocarão ao nome daquele de quem ele não creu? E como alguém creu naquele de quem ele não ouviu? E como ele ouviu se não há quem pregue? Por isso está escrito: quão formosos são os pés daquele que anuncia as boas novas, daqueles que anunciam o Evangelho, a paz de salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Então permaneça levando essa semente, essa palavra aos corações, porque só assim a libertação de vidas, de almas, só assim vai ter paz, só assim vai ter refrigério, só assim o Espírito Santo vai salvar o maior número de vidas em cima dessa terra, por intermédio da igreja, por intermédio de você. Continue semeando, continue levando a semente do reino para a glória de Jesus Cristo. E nesta noite eu louvo a Deus pela minha oportunidade, louvo a Deus pela vida de cada um de vocês, e a minha oração é que Deus possa multiplicar o maior número de salvos dentro dessa comunidade do Bom Futuro. Eu agradeço pela minha rica oportunidade, no nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos, para a glória de Deus.